Claro que essa palavra é para toda a igreja, claro que é uma palavra para todos nós, mas eu gostaria que principalmente aqueles que foram batizados hoje recebam essa palavra com muito carinho no coração, porque é uma palavra de vida, é uma palavra que vai manter vocês no caminho, se vocês não se esquecerem do que vocês hoje serão alertados aqui. É algo muito importante. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém. São palavras de Cristo Jesus. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Graças a Deus. Eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou ensinar hoje aqui, por meio da palavra de Deus, porque é algo que não tem sido muito bem compreendido pela igreja. E o que não tem sido compreendido, que eu considero, na verdade, um dos maiores equívocos da teologia contemporânea, é que a teologia atual, ela separa a pessoa de Cristo dos ensinamentos de Cristo. Ela coloca como que a pessoa de Cristo sendo o nosso Salvador e os ensinamentos de Cristo como algo separado da questão da salvação. Como se nós pudéssemos ser salvos ignorando, desconhecendo o que Jesus nos ensinou. E nós vamos examinar hoje aqui exatamente isso. O texto que nós acabamos de ler diz assim: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem rejeita as palavras de Cristo, rejeita a Cristo. Quem rejeita o que Jesus ensinou, não o está recebendo realmente como Salvador da sua vida. Porque o que nos salva é exatamente o que Jesus nos ensinou. E isso, irmãos, é algo que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com base na palavra de Deus, eu pretendo hoje aqui esclarecer de uma forma bastante evidente, de uma forma bastante clara, simples, óbvia, porque, repito, um dos maiores equívocos da teologia tem sido a separação entre a pessoa de Jesus e os ensinamentos de Jesus, de tal maneira que hoje, talvez até a maioria das igrejas falem de Jesus, cantem para Jesus, mas desprezam o que Jesus ensinou, não ensinam o que Jesus ensinou. Ensinam sobre Moisés, sobre Elias, qualquer um dos personagens do Antigo Testamento, sobre Davi, está na moda pregar sobre Davi, e desprezam os evangelhos, desprezam os ensinamentos de Cristo, sendo Ele, Jesus, a própria palavra de Deus que se fez carne. Aquilo que estava mal compreendido, Jesus vem e nos esclarece de uma forma cristalina, de maneira que é por isso que todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar aqui, eu prego sempre o que Jesus ensinou.
Até mesmo quando eu uso algum texto do Antigo Testamento, rapidamente eu esclareço o que é que esse texto tem a ver com o que Jesus ensinou. Porque esse é o mandamento que eu recebi do Senhor: fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer tudo o que Ele, Jesus, nos tem mandado. Então o que eu espero é que nós tenhamos uma igreja centrada em Cristo. E uma igreja centrada em Cristo é uma igreja obediente ao que Ele nos ensinou. E de fato isso é uma grande verdade, porque o que Ele nos ensinou é que nos traz vida. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos no versículo 50 que Ele diz assim: e eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Quando Ele diz assim, o seu mandamento é o que Ele, Jesus, estava pregando a respeito do que Ele havia recebido como mandamento do Pai. Está escrito no versículo 49, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Vocês compreendem? E o que é que Jesus nos ensinou para que tenhamos vida eterna? A palavra vida eterna significa também vida plena, vida abundante, que hoje algumas pessoas confundem com vida rica em bens materiais, e não é isso que o texto está dizendo. Há pessoas ricas fisicamente, materialmente e pobres espiritualmente. Uma vida em abundância é uma vida plena da presença de Deus. É uma vida com Deus, é uma vida que, independente das circunstâncias, é uma vida de uma pessoa cheia de amor, uma pessoa cheia de alegria, uma pessoa cheia de paz, porque isso é fruto do Espírito Santo de Deus, é fruto de um relacionamento com Deus, o qual só é possível por meio de Cristo, ou seja, por meio da prática do que Jesus nos ensinou. E o que Ele nos ensinou para que tenhamos vida? Que se nós não praticarmos, nós estamos perdidos. Em primeiro lugar, o arrependimento de pecados. O arrependimento de pecados é um dos principais ensinamentos de Cristo e, na verdade, foi o primeiro ensinamento de Cristo. Sem arrependimento de pecados não há salvação. Não adianta nada alguém dizer eu aceito Jesus e rejeitar este mandamento, esta ordem de Jesus, que nos diz que nós temos que nos arrepender de nossos pecados. Sem arrependimento de pecados não há salvação. Jesus deixou isso bem claro em Lucas capítulo 13, no versículo 3, por exemplo, e no versículo 5, onde ele repete a mesma frase. Disse assim Jesus: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Não terão salvação. O ensino do arrependimento é tão importante que a pregação de Jesus começou com essa frase. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus começa o seu ministério com esta palavra: arrependei-vos. Antes dele, João Batista já alertava, em Mateus capítulo 3, versículo 12, arrependei-vos. Depois de Cristo, Pedro, na sua primeira pregação pública, onde mais de 3.000 pessoas se converteram, ele também pregou em Atos 2:38, arrependei-vos. E Paulo, o apóstolo, da mesma forma, pregando a palavra de Deus, em Atos 17, versículo 30, disse o seguinte: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, ordena a todos os homens, em toda parte, que se arrependam.
que se arrependam. O arrependimento é condição sine qua non para a nossa salvação. Sem arrependimento não há salvação. Se alguém diz que aceitou Jesus, mas não se arrependeu dos seus pecados, esta pessoa não aceitou Jesus. Compreendem isso, irmãos? Aceitar Jesus é aceitar o que Ele nos ensinou. E em primeiro lugar, o que Ele nos ensinou para que tenhamos vida, é que nós tenhamos arrependimento em nosso coração. Um coração quebrantado, um coração humilde diante de Deus. Por que o arrependimento é tão importante? Porque Deus detesta pessoas orgulhosas, detesta a soberba. A palavra diz na epístola de Tiago que Deus resiste ao soberbo, mas Ele derrama a sua graça ao humilde. Então o que é que atrai a graça de Deus? Um coração quebrantado. O próprio Deus declara isso em Isaías capítulo 57, versículo 15, aonde o profeta Isaías diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O arrependimento nos chama a um quebrantamento de coração. O arrependimento nos prepara para receber o Espírito Santo de Deus. Sem esse quebrantamento, sem essa humildade, nós estamos distantes de Deus. Davi sabia disso, e no Salmo 34, versículo 18, ele escreve o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então Deus está perto, acessível a quem tem humildade suficiente para se reconhecer pecador, para reconhecer que não pode salvar a si mesmo, para reconhecer que precisa do perdão de Deus e se arrepender. E como o próprio Davi, confessar a Deus o seu pecado, como Davi faz no Salmo 51, e ele declara por que ele estava se quebrantando dessa forma. No Salmo 51, versículo 16, Davi diz assim, dizendo ao Senhor em oração: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Como está o teu coração perante Deus? O seu coração está quebrantado em relação aos teus pecados? Por mais que você seja uma boa pessoa, você sabe que você ainda erra, você sabe que não é perfeito, você sabe que às vezes você magoa, às vezes você machuca, às vezes você inveja, e isso tudo é pecado. Às vezes você deixa de fazer o bem que deveria fazer, e a palavra diz que isso também é pecado. E como está o seu coração perante Deus? Como está o seu coração quando você dobra o seu joelho para falar com Deus, se é que dobra o seu joelho? Jesus ele conta uma parábola de dois homens que entraram no templo para orar. Um deles era um religioso fariseu e o outro era um publicano, um notório pecador. E o fariseu, de pé, erguia os olhos e dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como esse pecador, porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo. E Jesus disse que o Senhor Deus não recebeu essa oração, mas o publicano batia no peito, nem sequer ele levantava os olhos aos céus e dizia: sê propício a mim, pecador, ó Senhor. Só dizia isso.
E Jesus disse: este desceu para a sua casa justificado, mas não aquele, porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Amém? Esse é um dos principais ensinamentos de Cristo. Como pode alguém dizer que aceitou Jesus e ainda ser soberbo, e ainda agir com orgulho, e ainda escolher com quem vai falar ou não falar, e ainda tratar pessoas com desprezo? Tal pessoa não entregou sua vida para Jesus, está enganando a si mesmo. Mesmo que tenha títulos, mesmo que na igreja esta pessoa cante ou faça qualquer outra coisa, toque um instrumento, se tem soberba no coração, se não tem humildade, não aceitou Jesus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? Isso é aceitar Jesus. O que mais é aceitar Jesus? Um grande ensinamento também, sem o qual nós não temos salvação, e Jesus deixou isso bem claro, é o perdão ao próximo. Se nós não perdoamos o nosso próximo, nós não temos o perdão de Deus. E isso é muito sério. De nada adiantaria eu ser humilde como de ninguém, mas ao mesmo tempo guardar rancores e mágoas, ressentimentos no meu coração, e não tratar mais bem alguém que tenha feito mal contra mim por causa disso, pagando o mal com o mal, quando a palavra nos ensina o contrário: pague o mal com o bem. Quando Jesus nos ensinou: ainda que alguém te bata numa face, oferece a outra. Portanto, o mandamento do perdão é algo tão importante que até na oração do Pai Nosso, Jesus nos alertou a respeito disso, nos ensinando a orar da seguinte maneira: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Em algumas versões, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, mas eu gosto mais do que está escrito em Lucas: perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado o nosso semelhante. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. O Senhor Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 6, versículo 15. Ele diz assim, claramente, Mateus capítulo 6, versículo 15: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quantos aqui querem a graça de Deus? Quantos aqui? Quantos aqui querem o perdão de Deus? Digam amém. Amém. Então perdoem. Perdoem, porque a palavra de Cristo não cai por terra, viu, irmãos? Não adianta. O próprio Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, se nós não perdoamos, não somos perdoados. Por isso Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 37, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. A maneira como eu trato o meu semelhante será a maneira como Deus vai tratar comigo. A maneira como você trata o teu próximo é a maneira como Deus vai tratar com você, porque Deus é justo. Viu, irmãos? Ele é justo. Ah, mas Deus é amor, mas nunca deixou de ser justo com o seu amor. O amor de Deus está nisso, em Ele nos ensinar o caminho que devemos andar, o caminho do arrependimento de pecados, o caminho do perdão. E ainda falando sobre o perdão, eu quero deixar claro que não foi só Jesus que ensinou isso. É claro que os apóstolos, que eram fiéis ao que Jesus havia ensinado, também
traziam o mesmo ensinamento, até porque Jesus viveu esse ensinamento. Vocês se lembram que na cruz, Jesus fez uma oração ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. De maneira que Jesus nos deu o exemplo, para que nós sigamos os seus passos. Jesus abre esse caminho da salvação, Ele nos mostra: sigam o meu exemplo, tenham vida, sejam salvos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então prestem atenção nisso. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse no capítulo 3, versículo 13, Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Assim como Jesus me perdoou, eu tenho que perdoar o meu semelhante. Sem este perdão, não há salvação. Então, alguém que diz que aceitou Jesus e resiste a este ensinamento, rejeita o ensinamento do perdão ao próximo, está rejeitando a quem? A Jesus. Receber Jesus é receber o que Ele nos ensinou. Não há como nós escaparmos disso. Eu estou provando isso aqui na palavra. Não adianta dizer: eu aceito que Jesus morreu por mim na cruz, mas não se arrepende dos seus pecados. Não entendeu o que a cruz significa. Eu aceito que Jesus morreu por mim na cruz, mas não aceita que tem que perdoar o seu semelhante assim como Ele nos perdoou. Não compreendeu a mensagem da cruz, que é uma mensagem de perdão. Ele nos perdoou sendo nós ainda pecadores, para que nós também perdoemos o nosso semelhante. Amém? E finalmente, o terceiro grande ensinamento de Cristo, sem o qual não há salvação, é o ensinamento do amor ao próximo, que é a maior marca da vida de Cristo sobre a terra, a marca do amor. Não há ninguém que tenha passado por esse mundo, que tenha tido mais amor do que Jesus, nosso Senhor. Quando nós lemos os evangelhos, nós ficamos impressionados como Ele se preocupava em amar o seu próximo, especialmente ensinando o caminho da salvação. E de fato, queridos, o próprio Jesus declarou que a marca maior daqueles que o seguem é o amor ao próximo. Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35, creio que é um versículo que vocês devem ter marcado já na Bíblia de vocês. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esta é a marca de um verdadeiro discípulo de Cristo. Um verdadeiro discípulo de Cristo é alguém que se aperfeiçoa no amor. Que tipo de amor? Ora, o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, não o amor carnal, não o amor que se ilude por aquilo que se vê, não o amor que só ama o que é bonito aos olhos, não o amor que só ama quando tem algo em troca, mas aquele amor que é descrito na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ali está a descrição deste amor que nós temos que ter. Um amor que sofre, um amor que suporta, um amor que não busca seus interesses. Esse é o amor que Deus espera que nós tenhamos. Um amor incondicional, queridos. Um amor que não escolhe a quem amar, um amor que se espelha em Deus, que ama a todos nós, independente do que façamos, Ele ainda nos ama.
o que não significa que estamos salvos por isso. Eu quero que vocês lembrem que quando Jesus teve um encontro com certo homem que queria segui-lo, e Jesus disse a ele: uma coisa apenas te falta, vende os teus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Aquele homem virou as costas para Jesus e Jesus disse: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Mas eu quero lembrar para vocês que Jesus, quando viu aquele homem, que alguns dizem que era um jovem, ele amou aquele homem. E Jesus o amou. Se não me falha a memória, esse detalhe está escrito apenas no Evangelho de Marcos. Jesus olha para ele e o amou, e no entanto, aquele homem se perdeu. Foi justamente porque Jesus o amou que Jesus disse a verdade para ele: o teu Deus é o teu dinheiro. Você precisa se livrar disso, porque isso escraviza você. Estão compreendendo, irmãos? O Senhor nos ama, Ele ama todos nós, Ele ama o mais vil pecador, e porque Ele nos ama, Ele nos dá a oportunidade de arrependimento de pecados, Ele nos dá a oportunidade de conserto. Ele passou cerca de 3 anos nesse mundo, nos ensinando esse caminho de salvação, o caminho do arrependimento de pecados, o caminho do perdão, mas sobretudo o caminho do amor. O caminho do amor. Esse é o vínculo da perfeição. Se nós realmente enchemos o nosso coração de amor, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos nos arrepender de fazer o mal ao próximo. Nós vamos nos arrepender até de fazer mal a nós mesmos, porque compreendemos que Jesus morreu por nós. Vocês compreendem? O amor é o vínculo da perfeição, é o caminho sobremodo excelente. De maneira que João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 20 e 21, diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar a seu irmão, esse é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele, de Jesus, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Como isso é forte! Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, não ama seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama ao irmão a quem vê, como poderá amar a Deus a quem não vê? O amor é um mandamento crucial para a salvação. Sem amor não há salvação. Aliás, no amor está a salvação. Em 1 João capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Se eu saio do caminho do amor, eu me afasto de quem? De Deus. Deus é amor. Quanto mais eu me encho de amor, mais eu me encho de Deus. Isso é aceitar Jesus. E hoje eu fico vendo pela TV, pela internet, pessoas que dizem que são de Jesus, que têm até títulos, alguns de pastor, outros de bispo, outros o arrogante título de apóstolo, e dizem que são de Jesus e falam de pecadores com ódio, falam das pessoas promíscuas com raiva, quase que incitando os evangélicos à violência. O que é isso? Como pode alguém dizer que aceitou Jesus e não ama o seu semelhante? Isso não é possível. Se nós amamos Jesus, nós amamos o nosso semelhante, porque compreendemos que Jesus deu a sua vida por nós, por todos, por todos. E de fato, Jesus nos deu esse mandamento que João diz na sua primeira epístola. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 12.
Aliás, é o versículo que nós temos na placa da nossa igreja, em letras maiores do que as letras do nome desta igreja. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisso está a nossa salvação, irmãos. Aceitar Jesus é aceitar o que Ele nos ensinou. Quem rejeita o mandamento do amor, rejeita o próprio Jesus, que deu a sua vida por nós, que se entregou por nós, por única e exclusivamente amor. Amor. E eu encerro essa palavra com um versículo esclarecedor, que se encontra em João, capítulo 3, versículo 36. Em muitas versões, uma palavra-chave nesse versículo não é traduzida corretamente. Essa palavra é o verbo grego apeiteo, que significa desobedecer. Por exemplo, João 3,36, na minha versão que eu uso aqui, a Almeida Revista e Atualizada, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Toda esta frase aqui, se mantém rebelde, eu não sei por que traduziram assim, mas no original grego, pesquisem e vocês vão descobrir isso. Se alguém tiver o grego interlinear, pesquise, e você vai ver que abaixo de toda esta frase, se mantém rebelde, a palavra grega é apeiteo, que significa desobedecer. De maneira que algumas versões mais atuais já corrigiram isso e traduzem corretamente, como por exemplo a Almeida século 21, que diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, quem porém mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Percebam que nesse versículo, o contrário do crer é o desobedecer. O contrário do crer não é o não crer, como foi colocado na versão Revista e Corrigida. Na Revista e Corrigida está escrito assim: quem não crer no Filho. Não é isso que está no original em grego. Lamento. No original, o que está escrito é: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem desobedece o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amados, crer é obedecer. Amém? Portanto, aceitar Jesus é aceitar seus ensinamentos. É impossível aceitar Jesus e não aceitar seus ensinamentos, porque Jesus, Ele mesmo, é o Verbo, a palavra eterna que se fez carne. Nós não podemos separar o verbo da carne, vocês compreendem? Nós não podemos aceitar a carne, o Jesus Nazareno, e rejeitar o verbo, a palavra de Deus, que nele encarnou. Se nós aceitamos Jesus, nós aceitamos o verbo, nós aceitamos a palavra, nós aceitamos o ensinamento. Não podemos separá-los. Sendo assim, quem é que entra na graça de Deus? Quem aceita o que Cristo ensinou. Quando os apóstolos pregavam, eles ensinavam quem era Jesus, e eles focavam sobretudo na cruz, porque quando nós compreendemos que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, o que se espera é que sejamos constrangidos por este amor de Deus, e constrangidos por esse amor, nós vamos, em primeiro lugar, nos arrependermos dos nossos pecados, porque foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi encravado na cruz. Em segundo lugar, nós vamos perdoar o nosso semelhante, porque nós que ainda éramos pecadores, fomos perdoados por Jesus.
E em terceiro lugar, nós vamos ser inspirados por tão grande prova de amor e vamos querer nos espelharmos em Jesus, que é o próprio amor de Deus na pessoa do Nazareno. Aleluia! Isso é aceitar Jesus, de tal maneira que crer em Jesus é crer nos seus ensinamentos. Crer em Jesus é obedecer os seus ensinamentos. Quem desobedece, na verdade, não crê, porque quem crê em Jesus realmente quer obedecê-lo, sabe que o que ele disse é verdade, sabe que quando ele disse que sem arrependimento não há salvação, isso é verdade, então eu creio, então eu me arrependo. Sabe que quando ele disse que se nós não perdoarmos não seremos perdoados, então eu creio nessa palavra e eu obedeço essa palavra e eu perdoo o meu semelhante. Sabe que quando ele voltar, ele irá procurar amor em cada um de nós. Tive fome, me destes de comer; tive sede, me destes de beber; estava nu, me vestiste; era forasteiro, me acolheste; estava enfermo, fostes visitar-me. Esse é o mandamento do amor. O que o Senhor espera encontrar na sua igreja, sobretudo, é o amor. Você crê nisso? Você crê no ensinamento de Cristo? Você crê? Aceitar Jesus é aceitar o seu ensinamento. Hoje, nessa data tão especial na vida daqueles que foram batizados, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Vocês estão aceitando Jesus, se vocês aceitarem o que Ele ensinou. Quem rejeita o que Ele ensinou, não crê em Jesus, porque quem crê em Jesus, se esforça em obedecê-lo. Então guardem isso. Não desobedeçam a Cristo, não resistam ao que Ele ensinou, mantenham-se em arrependimento de pecados, mantenham-se perdoando ao próximo e mantenham-se amando cada vez mais a Deus e ao seu semelhante, porque nisso consiste a vida para a glória de Deus. Isto é aceitar Jesus.